Olá, muito boa noite. Gente, desculpa pelo atraso. Nós hoje já começamos a live um pouquinho atrasada. Olá, boa noite. Oi, minha princesa linda, minha sobrinha maravilhosa. Titia te ama, meu amor. Olá, olá. Gente, hoje nós começamos um pouquinho atrasado, mas não vai ter detrimento em razão do tema, que vai ser maravilhoso, isso eu posso garantir. A gente realmente fez uma proposta interessantíssima para poder conversar, esperando minha amiga aqui não só me acenar, mas pedir logo para entrar. Muito bem, Angélica. Olá, olá, olá. Pido desculpa de novo pelo atraso. Bom dia, boa noite, amiga. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô pedindo desculpa aqui pelo atraso, que hoje a gente deu uma pequena atrasada no horário que nós prometemos. Mas que eu disse que, em compensação, o nosso conteúdo vai fazer tudo valer a pena. Vai, com certeza. Essa conversa é muito importante, né, que a gente vai ter hoje. Estou muito feliz a gente estar tratando a respeito desses temas, que são temas bem polêmicos, né, e que também são muito úteis de serem tratados. E eu até peço desculpas que a minha demora um pouquinho mais. Foi porque eu só consegui agora conversar com a diretora da Casa da Mulher, que é a Susan Lucena, para que ela desse as dicas específicas para quando a gente trata do tema de violência contra a mulher, que é muito importante, de como está acontecendo nesse momento. Então, o Que atraso é bacana. justificável, tá? Não foi por nada, o Muito atraso foi bacana. bem justificável. Tá bom? Então, então a gente vai ter informações quentíssimas, né? Vamos Informações mega Vamos ter atualizadas. informações bem completas, graças a Deus. Vamos conseguir passar um conteúdo de qualidade, que é a nossa ideia, de que todos tenham esse conteúdo. E vamos se apresentar? Vamos começar? Vamos. Gente, boa noite. Meu nome é Camila Guerreiro. Eu sou advogada, especialista na área de família e sucessões e empresarial. Angélica, meu amor, se apresente. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar falando aqui, tanto com Fortaleza como com essa terra que eu gosto tanto, que é o Maranhão. Que são aí, acho que a maioria dos espectadores da Camila são do Maranhão. O meu nome é Angélica Mota. Eu sou advogada, especialista em direito de família e sucessões. Sou professora também na área. E é um prazer imenso estar aqui conversando sobre esses temas, Camila. Ah, também acho, amiga. Quando a gente fez essa proposta, foi uma das que me deixou mais interessada, exatamente porque é, não é uma coisa do momento, é algo corriqueiro. O momento só exige medidas diferentes. Mas a verdade é que nossa temática é uma temática atemporal. É verdade. Então, hoje o que nós vamos trabalhar são peculiaridades. É verdade, é verdade. Eu acredito que, como você bem pontuou, é uma temática atemporal, mas eu acredito que o momento ele exacerba algumas características, né? É como se ele Exatamente. pegasse um contexto que realmente já existe e passasse a exacerbar certos conflitos, até a potencializar e a acelerar processos que talvez de outra forma eles demorassem mais tempo para acontecer por uma série de razões que Ai, nós meu vamos querido, tratar que também. oi. De fato, processos que poderiam estar demorando muito mais dentro de uma realidade mais corriqueira. Hoje nós temos até uma celeridade. Aquela fala que chega a ser repetitiva, mas que às vezes os problemas trazem soluções muito mais rápidas. E é o que está É verdade. acontecendo. Então vamos É. começar falando pela parte boa, vamos começar falando de amor, depois a gente fala do sofrimento. Vamos Depois a começar no gente humano fala, né? primeiro. Vamos começar com a parte do amor. Casamento. Nós podemos casar durante a pandemia?
É um ponto, assim, muitas pessoas estão perguntando a esse respeito, inclusive eu fiz uma consulta essa semana bem interessante, porque a gente que trabalha com direito de família, a gente se depara com situações muitas vezes imprevisíveis, mas como a gente está lidando com amor, com relações humanas, enfim, com as aspirações mais íntimas também, a gente se depara com complexidade de situações bem interessantes. Eu vou começar eu vou começar falando sobre isso, né? Sobre essa possibilidade de casar ou não na quarentena, com esse exemplo dessa consulta essa semana, que era, veja quantos elementos eram um senhor idoso que quer se divorciar para se casar com outra pessoa. Então ele quer saber se tudo isso é possível, queria saber se tudo isso é possível dentro da quarentena. A questão do casamento, agora só delimitando bem, fazer esse corte para a gente tratar se é possível casar, a questão do casamento ela é um tanto quanto polêmica. Por quê? Porque o que a gente tem hoje estabelecido, né, é que é necessário, obviamente, isso aqui é o senso comum, é necessário cartório. E os cartórios, eles estão com restrições em seu funcionamento. Nós ainda não sabemos exatamente quanto tempo isso vai durar, nem em que medida os cartórios estarão dessas restrições. Isso está tendo variação estadual aqui no Maranhão. Houve primeiro uma determinação do CNJ, que finalizou no dia 30. Então, eu imagino que ela vai voltar a reger, se não houver uma nova, após o nosso estado de lockdown, porque o estado do Maranhão não. A grande ilha de São Luís está em lockdown. Então, durante 10 dias, nós estamos parados realmente com tudo. Mas voltando, eu acredito que volte o funcionamento anterior, se não houver uma nova determinação, de que os cartórios irão funcionar, mas em regime reduzido. Ou seja, você pretende fazer alguma coisa, você primeiro envia para o e-mail, você marca horário, você marca para que a pessoa possa, o funcionário do cartório possa ir à sua casa. Então, assim, eu vejo que tem algumas diferenças locais. Pelo que está me dizendo, Fortaleza é diferente. Sim, Fortaleza, alguns cartórios, eles, no momento, isso eu estou falando hoje, né? A realidade hoje. Alguns cartórios, eles estão atendendo presencialmente desde que justificadamente, né? A pessoa precisa expor a urgência dela nesse sentido. E para algumas pessoas que, por exemplo, ainda não deram entrada em nenhuma documentação referente a casamento, isso não tem sido considerado uma urgência. Mas o que é que acontece em âmbito nacional e qual é a expectativa em relação a esse tema? Existe um projeto de lei tramitando no Senado, uma de lei do Senado, que ele prevê a possibilidade, é um regime jurídico transitório, certo? É uma lei temporária por excelência, não é que isso vá ser assim sempre. É uma lei temporária, determinando o regime jurídico para esse período de pandemia enquanto durarem aí as medidas restritivas do poder público. E esse projeto de lei, ele prevê que aqueles que já deram entrada, e isso é muito importante a gente salientar, que não é que isso vai ser generalizado. Até o dia 30 de março. Até o dia 30 de março. Desculpa, dia 20. Quem deu entrada até o dia 20 de março. É o projeto de lei 1627, né, de 2020, exatamente. Do Senado. Para aqueles que já deram entrada até esse período, eles vão poder fazer esse casamento virtualmente. Mas veja, não é que hoje eu resolvo me casar com alguém, estou apaixonada, acho que é um bom momento, eu acredito que o período de pandemia não dá mais para esperar, eu vou dar entrada na documentação. Não, isso não está previsto. O que o projeto de lei prevê nesse regime transitório é para aqueles que já deram entrada, né, antes aí da maioria dos estados entrarem nessas medidas de restrição. Essas pessoas elas vão poder vão poder casar virtualmente, que esse casamento seja celebrado através de meios digitais e que agora, com um detalhe, após a cessação das medidas de restrição, elas terão que comparecer presencialmente no cartório para ratificar o casamento. Então, hoje é essa a realidade. Basicamente, o projeto de lei diz o seguinte: quem deu entrada no até o dia... eu já abri a câmera também, acontece. Quem deu entrada até o dia 20 de março vai poder fazer virtualmente esse casamento, através da teleconferência, desde que seja possível a comunicação através dessa telecomunicação
dos nubentes, do juiz e das testemunhas. Vamos a um detalhe específico. Quem assina o livro nesse casamento é a autoridade judicial, não são os nubentes. O casamento, nesse momento, durante a pandemia, ele tem regime obrigatório de separação total de bens. Isso pode ser mudado? Pode. Após acabar a pandemia, após nós passarmos por esse momento, eles têm 90 dias para tanto fazer o pedido de mudança de regime, quanto para comparecerem a cartório e fazerem as assinaturas devidas, sob pena de suspensão do ato do casamento, obviamente. Exatamente, exatamente. Todos esses detalhes, eles visam a compatibilizar valores diferentes, né? Ao mesmo tempo em que ele visa preservar essa vontade das pessoas que já estavam habilitadas para o casamento antes de tudo isso acontecer, possibilitar que elas se casem, inclusive surtindo efeitos sucessórios, mas também se permite, se prevê, se pretende, né, tomar as medidas cabíveis, de certa forma, para proteger digamos, o patrimônio das pessoas, impondo um regime de bens, impondo, digamos assim, protegendo esse ato de fraudes. E aí a gente também entra numa questão que tem tudo a ver com casamento, que é essa questão da intervenção, né, do Estado, até que ponto o Estado pode intervir em relação a isso, essa questão dos regimes de bens, do casamento. Mas, assim, finalizando esse ponto, a gente está no presente momento, para quem resolver casar hoje, aí isso vai ser complicado, né? Isso vai depender muito de cada região, de cada local, e de o cartório ele abrir essa exceção para esse atendimento presencial. Porque regulamentado, isso legalmente isso não está. Não no tá momento, não. Não tem nada regulamentado ainda. Isso é um projeto de lei. O que está acontecendo tem muito da boa vontade e na verdade, adequação do nosso Código Civil, que permite o casamento. Então, os juízes que tiverem essa boa vontade de fazê-lo através da teletransmissão podem fazer, mas assim, vai depender de muitos fatores. Depende muito da boa vontade de quem está fazendo. O projeto de lei, como eu vou repetir porque eu vi que muita gente entrou depois. Bem resumidamente, ele propõe que quem entrou com o pedido até o dia 20 de março pode fazer o casamento telepresencial, desde que estejam presentes nessa telepresença o juiz, os nubentes e as testemunhas. Então, é necessário que todos estejam presentes. É necessário que o regime de bens escolhido seja necessário de separação total de bens. Não pode ser outro regime. Quando acabar a pandemia, eles têm 90 dias para assinar, porque no momento do casamento, quem assina é a autoridade que fez o casamento, o juiz, no caso. Ele assina um livro. Então, no final de tudo isso, os nubentes têm 90 dias, né? Já então casados, para fazer a assinatura do livro e para escolher, se quiser, um regime diferenciado de bens. Resumindo. Perfeito, Camila. Exatamente isso. Esse é o resumo da proposta. Exatamente. Tá? Então, exatamente. Do chamado casamento virtual. Aí, então, falar. É para quem já fez um pedido antes. Para quem quer casar agora, vai depender sim de um pedido, mais óbvio, de uma boa vontade do próprio juiz em querer fazer essa cerimônia aproveitando o Código Civil e adequando ao momento em que vivemos. Há possibilidade? Há. Há regulamentação? Não há. Então, sem regulamentação, nós estamos adequando mediante aquilo que nós já temos para tentar resolver questões que nós não temos ainda definições dentro de um regime diferente, que é a pandemia. Exatamente. Mas... Eu fico imaginando aqui, eu vejo algumas pessoas entrando e até alguns colegas falaram comigo antes da live, quando viram, e aí eles falando, vocês vão falar de casamento em período de pandemia. Eu não sei quem é que vai se interessar em saber de casamento. Eu acho que as pessoas querem saber sobre divórcio em tempos de pandemia. Mas o amor não para. O amor, ele continua a acontecer, a vida continua a acontecer de múltiplas formas. Então, sim, existem pessoas que querem casar. Tanto existem pessoas que querem casar. Tem pessoas que querem casar sim, tem pessoas que querem o amor. Como pessoas que querem se separar para casar de novo. Ainda tem esse detalhe também.
Pessoas que estão querendo toda a assessoria completa. Elas querem saber se podem se separar para casar de novo, qual é o impacto do regime de bens do casamento anterior, qual o melhor regime de bens a adotar no casamento novo. Enfim, uma série de questões que tudo no direito de família é interrelacionado, né? Absolutamente Então, interrelacionado. e sobre ser tudo relacionado, antes da gente entrar na parte do ódio, que logo depois do amor ele se segue, a gente explicar o porquê desse momento de ódio, vamos falar do regime de bens? De quais os regimes de bens? Quais os regimes de bens, né? É uma pergunta interessante, porque eu vejo que no Brasil a gente tem uma tendência a achar que nós somos engessados a alguns regimes de bens. E eu acho que uma primeira informação assim relevante que a gente pode trazer nesse sentido é que o regime de bens, ele é uma espécie... O casamento é um contrato. E o regime de bens, ele é uma espécie, digamos assim, fazendo uma analogia, uma espécie de cláusula desse contrato. Então, aí vai se aplicar a autonomia da vontade, certo? O que é que eu estou falando de autonomia da vontade, de autonomia privada? Os noivos, os nubentes, os consortes, eles podem chegar e juntos decidirem como é que eles querem reger patrimonialmente o casamento, sem que isso necessariamente esteja previsto num dos chamados regimes legais. E eu acho que essa informação é importante a gente se dar. Todas essas modalidades de regime de bens são contratos com cláusulas que, como você disse, regem a forma como o casamento vai andar, a forma financeira como o casamento vai ser regido. Exatamente, exatamente isso. Então, como é algo que diz respeito... Sim, eu vi alguém falando casamento é instituição. Sim, mas sim, o casamento é uma instituição, exatamente, do João, exatamente. É uma instituição, sim. E exatamente por isso é importante essa primeira informação, porque nós não estamos engessados. A gente não é preciso que a gente adira a algum dos chamados regimes legais. A lei, o Código Civil, ele traz algumas opções de regimes que eles são aplicados supletivamente. Eles são opções que as pessoas têm à sua disposição. E existe um regime de bens que é um regime geral, digamos assim. Caso a pessoa não escolha nenhum outro, nem ela faça nenhum tipo de pacto antinupcial, ele vai ser aplicado. Que hoje é o regime da comunhão parcial de bens. Se não ficar escolhido nenhum outro, ele vai ser o regime que vai vigorar. Mas no passado já foi o regime da comunhão universal de bens. Durante muito tempo no Brasil, esse regime que hoje é o regime da comunhão parcial, era o regime da comunhão universal. Por isso que a gente sempre tem que verificar a data que o casamento foi, enfim, a data que o casamento foi celebrado. Mas esse é um primeiro ponto que eu vejo que a maioria das pessoas não sabe. Os noivos, os nubentes, eles podem, antes de casar, resolverem de uma forma livre, desde que, é claro, isso não fira nenhum tipo de disposição legal. É uma regra geral do direito privado esse. Nós temos a liberdade de contratar, desde que essa liberdade ela se exerça nos estritos limites legais e que ela não venha a aferir nenhum tipo de lei, nenhum tipo de disposição normativa, certo? Mas, no geral, as partes podem chegar e juntas decidirem de uma maneira livre, sempre tendo como limite a lei, a forma como elas vão reger as questões patrimoniais referentes ao casamento, aos bens que foram adquiridos antes, aos bens que são adquiridos depois. Isso de uma maneira geral. É claro que existem exceções a isso. Uma primeira exceção clara para essa questão da liberdade é justamente outro regime de bens, que é justamente a exceção essa liberdade de dispor do regime, que é o regime de separação obrigatória. Mas a gente chega já para falar a respeito dele. Mas o exemplo mais clássico são das pessoas acima de 70 anos, que também é polêmico, né? Porque também se entende que é polêmico, que eu digo doutrinariamente falando, né? Porque também se entende que as pessoas acima de 70 anos também deveriam ter liberdade para escolher qual o regime de bens que elas poderiam casar ou não. Então, a gente tem, para falar em primeiro lugar, desse regime da comunhão parcial de bens, que é o mais utilizado justamente porque se ninguém escolher nenhum outro, vai ser ele. Que é o regime da comunhão parcial. Dito de uma maneira bem simples, porque a gente está aqui
num tom de conversa, não é um bate-papo, não é aqui uma a gente aula. não está explicando nada jurídico para jurídicos, a gente está explicando Exatamente. para toda a população. Então, Para toda a sociedade. Então, eu tô. Por mais que às vezes a gente se acostume a falar, eu tô evitando ao máximo falar em juridiquês, né? E ficar falando de princípios, etc. Mas, de uma maneira geral, o regime da comunhão parcial, que é esse regime que, quando não se escolhe nenhum outro, vai ser ele estabelece que tudo aquilo que for construído após o casamento, ele vai ser, caso haja um divórcio, ele vai ser dividido igualmente, né, meio a meio, entre os cônjuges. A regra geral desse regime é essa. A gente tem aqui, voltando um pouco para essa questão da possibilidade de estabelecer outros regimes, já superando essa parte, considerando que a pessoa não estabeleceu outro, nós temos 4 regimes legais que a lei coloca à disposição, que a lei estabelece e a pessoa pode eleger desde que ela não esteja ali inclusa nas causas de separação obrigatória. Exatamente. No rol da separação obrigatória. Que o primeiro é o da comunhão parcial, que eu já falei. O segundo é o da comunhão universal de bens. E o regime da comunhão universal de bens, ele é o regime, como eu disse, antes há um tempo atrás, ele era um regime ele era um regime supletivo, como o regime da comunhão parcial é hoje. Ele, diferentemente da comunhão parcial, ele comunica tudo aquilo que for patrimônio do casal, certo? Desde que esses bens não estejam... Já vou falar um pouquinho de juridiquês agora, mas a gente explica. Desde que esses bens estejam... Vamos falar devagarzinho, amiga, para a gente poder citar as exceções também de cada caso. Vamos falar... Sim. Primeiro citar os 4, e aí a gente vai falando realmente um pouco de cada um, porque tem as exceções. E elas também são importantes para que a gente diga. Sim, antes de 77, antes da lei do divórcio, era o da comunhão universal. Estou tentando acompanhar aqui um pouco do que vocês estão dizendo. Doutor e quem João, quiser fazer pergunta... pergunta... fantástico. Não, e ele ainda manda as informações pra gente. Ele é fantástico. Quem quiser fazer pergunta, manda dele, na abazinha. Olha, eu tiro a dúvida direitos, é o doutor João Araújo, que eu já fiz live com ele. Ele é um parceiro e amigo maravilhoso. Angélica, você não conhece ele ainda, mas eu tenho certeza que eu vou poder lhe apresentar. Ele é um professor fantástico, um familiarista incrível. E, assim, ele, além de tudo, ainda dá as dicas pra gente. Eu tô adorando que ele ainda vem aqui com as informações pra gente não se perder. A gente fica na dúvida entre falar num tom mais, como eu disse, num tom mais jurídico ou num tom mais informal. Mas é importante ele estabeleceu aí o marco temporal, que é justamente a chamada lei do divórcio. Exato. Mas, pois bem, Camila, voltando. Recapitulando aqui para quem entrou depois. Primeiro de tudo, liberdade. A pessoa, desde que respeite a lei, ela pode estabelecer qual regime de bens vai vigorar em seu casamento, certo? Primeiro de tudo é isso. Os regimes, eles só vêm caso a pessoa não queira escolher nenhum outro regime ou, enfim, se ela escolher um dos outros porque achou também, né, na sua liberdade, achou melhor. Então, nós temos 4 regimes legais. O primeiro da comunhão parcial, que é o regime supletivo, né? É o regime que, caso a pessoa não escolha nenhum, ele vai vigorar. Ele vai vigorar. Temos o regime da comunhão universal, o regime da separação obrigatória e o regime da participação final nos aquestos. Né? São previstos em lei. O regime da comunhão parcial, já falei um pouco a respeito dele, ele é mais comum, as pessoas têm um pouco mais de conhecimento a respeito dele, porque a enorme maioria dos casamentos são feitos utilizando-se esse regime de bens. Exatamente. É muito, muito, muito difícil eu me deparar com um caso que a pessoa ela tenha escolhido um outro regime ou ela tenha se preocupado em estabelecer cláusulas próprias. Sempre lembrando que se ela quiser estabelecer cláusulas próprias... Logo dizendo, eu sou a exceção. Para quem você não conhece, eu escolhi um regime diferente. Não, eu conheço, mas no meu dia a dia... Eu, inclusive, em uma determinada consulta, eu já sugeri para um cliente que, para o que ele queria, era mais indicada a participação final nos aquestos. E aí foi nesse sentido. Mas, no dia a dia e das pessoas que eu conheço e que eu vejo, a grande maioria é a comunhão parcial de bens. E aí a gente já relembra que quem quiser casar num dos outros ou estabelecer seu próprio regime vai ter que fazer aí um pacto antinupcial, que é
Bom, na um verdade, outro o contrato. pacto antinupcial, ele vale para todos os regimes que a gente vai citar, tá, gente? Tudo que a gente falou, Exatamente. todos precisam de pacto antinupcial, com exceção do regime de separação total de bens. Esse E não da comunhão precisa. parcial. E da comunhão parcial também É, não precisa, se a pessoa não dispor. todos os outros precisam do pacto antinupcial, que basicamente é exatamente você escolher também o que vai ser a sua gestão do casamento. Ele chega quase a se confundir. Mas Não, ele é celebrado, como o próprio nome já está dizendo, é antinupcial. Ele é celebrado antes do ele é só para casamento. dizer como vai ser regido. Ele serve Exatamente. simplesmente As para dizer como vai ser disposições, as regido. obrigações. As disposições, as obrigações referentes ao casamento, enfim. Sim, É, sim. já superando da comunhão parcial, a gente tem o da comunhão universal, onde... Amiga, te cortar só para fazer uma observação que é bem importante sobre essa parte do pacto antinupcial. Você pode escolher os regimes, você pode escolher a forma como vai ser regido, você pode escolher a forma como cada um dos cônjuges vai se portar em relação à questão de patrimônios, as divisões, mas se tiver de alguma forma algo que seja prejudicial, não só a eles, mas aos futuros filhos, no caso, ou aos filhos já existentes, é cláusula proibitiva. Isso não pode constar. Entendi. Exatamente. Eu quero aqui, estava vendo aqui os comentários, eu quero registrar aqui a presença do Dr. Lincoln Matos, que é o presidente do IBDFAN Ceará. Muito feliz, doutor Lincoln, com a sua participação aqui, qualificando tanto aqui nossa plateia. Queria registrar a sua presença, um grande advogado familiarista. Quero agradecer demais, viu? Doutor Júlia também quero agradecer demais. Doutor Júlia, advogado português, maravilhoso. Eu tive a oportunidade no passado de fazermos um congresso junto. Então, gente, eu tenho um problema com virar a tela sem querer, que é um problema. Mas, enfim. Eu já ia te avisar que não estava aparecendo. Agradecer a presença dele. Bom, vamos continuar. Passamos de regime parcial de bem e vamos para a comunhão universal. A comunhão universal, como o próprio nome sugere, todos os bens, independente de serem adquiridos na constância do casamento ou não, eles vão se comunicar, o que a gente diz, né? Que eles vão ser considerados, tudo é de todo mundo. O que já era, o que não é, o que vai ser. Existem alguns bens que, caso tenham sido herdados e que estejam gravados, aí eu vou ter que entrar no juridiquês, né? Com o que a gente chama de uma cláusula de incomunicabilidade. Exatamente. Aí existem alguns bens que eles não se comunicam. Mas, em geral, a diferença da comunhão universal para a comunhão parcial é essa possibilidade de comunicar bens que foram adquiridos antes da constância do casamento. Eu vou até citar algumas exceções, assim, só a título mesmo informativo. Por exemplo, doações, heranças com cláusula de comunicabilidade, como a própria Angélica já falou. Dívidas anteriores ao casamento, salvo se essas dívidas não se reverterem em proveito comum. Se, por exemplo, o que restaura essa dívida, os dois começarem a usar, for do proveito dos dois, essa dívida não é mais só do antigo. Então, essa dívida passa a ser de ambos, tá? Fora isso, tem a parte da doação essa parte achei bem interessante. E eu te confesso que eu não sabia. Eu estudando sobre esses regimes, essa eu descobri mesmo e achei muito interessante. Que é a possibilidade de um cônjuge doar ao outro um valor em dinheiro por meio de pacto antinupcial, obviamente antes do casamento, com cláusula de incomunicabilidade. Então, esse dinheiro não faz parte do regime de comunhão total de bens. A lei, ela prevê uma série de especificidades em relação a isso. Sim. Eu estava falando mais num sentido mais geral, né? De esclarecimento geral. Sim, sim. O próximo regime é um regime mais complicado, mas que é o regime da participação final nos aquestos. Complicado assim porque ele não é tão óbvio quanto os outros, mas existem algumas pessoas que optam por esse regime e ele atende bem a algumas realidades. Dizem, eu não sei se é verdade, porque eu não tive acesso, mas dizem que esse é o regime de bens que vigora entre alguns famosos,
como, por exemplo, a Angélica e Luciano Huck. Dizem, eu não sei se é verdade, mas é um regime que dependendo das particularidades da vida em comum e do patrimônio e das profissões, enfim, do que as pessoas pretendem dispor, é um regime que pode ser interessante, que pode ter sua utilidade. Apesar de ter esse nome, a participação final nos aquestos, tentando dizer de uma forma mais simples e geral, ele tem algumas características dos outros regimes. Em que sentido? Tem Esse regime da participação final, dito de uma forma simples, ele, durante a constância do casamento, é como se fosse uma separação total de bens. Né? Cada um gere os seus bens da forma como melhor entendem. Eles são responsáveis pela gestão dos seus bens de uma forma livre. Né? Mas quando se separam, no momento do divórcio, quando há fica parecendo divórcio, uma comunhão parcial de bens. Fica parecendo um pouco uma comunhão parcial. Cada um vai ter direito a metade do que o outro auferiu na constância do casamento. Claro que tem várias, tudo isso que a gente está falando, a gente está falando num sentido de. A gente está falando num sentido de exposição geral, né? Considerando que não é necessariamente as peculiaridades, nós não estamos. As peculiaridades nós não estamos realmente assim colocando em muito juridiquês, porque acaba se tornando um tema mais complicado se a gente colocar dessa forma. Então, a gente está explanando de forma geral, colocando a título informativo mesmo, o que é cada um. Mas, assim, tendo dúvidas, nós duas nos dispomos a depois, gente, vocês podem mandar, vocês estão no nosso perfil pessoal, mandem que a gente responde qualquer dúvida mais específica sobre esses regimes. Eu acho que assim fica mais fácil, né? E a gente consegue explicar melhor, deixando um papo mais leve hoje do que seria o Se alguém quiser mandar alguma pergunta também que se encaixa aqui pra gente responder, tem uma caixinha de perguntas que eu acho que vai aparecer para Camila, que é quem abriu o vídeo, e aí a gente pode escolher algumas perguntas para responder depois, certo? Que aí eu acho que também fica bem bacana. A intenção é todo mundo participar e a gente conversar um pouco sobre isso, né? Isso é que a gente está falando de regime de bens, a gente está na parte leve da conversa, né? A gente está na parte em que as pessoas ainda estão... Eu vou até responder uma pergunta que está dentro ainda do assunto que a gente está falando. Eu normalmente prefiro responder as perguntas ao final, mas como essa está bem dentro ainda do que nós estamos falando, eu vou logo colocar. O Roosevelt perguntou se o casamento por procuração pode ser realizado no momento. Isso vai depender, na verdade, de cada estado. Porque aí a gente vai depender de como vai estar a questão dos cartórios. A gente não pode dizer com afirmação. Por exemplo, no Maranhão, durante 10 dias, esqueça, você não pode fazer nada. Durante 10 dias, o lockdown fechou todas essas possibilidades. Nós não podemos fazer. Após esse momento, voltamos à quarentena normal. E aí sim, como eu já falei antes, se não houver uma nova determinação do CNJ, volta a vigorar a que estava antes, que valia até o dia 30 de abril, que foi quando finalizou. E os cartórios funcionam de maneira reduzida e você vai conseguir. Você manda documentação, você agenda horário, você pede que alguém vá na sua casa, enfim. Respondido? Vamos continuar. Pois é, eu estava falando que a gente está tratando de regime de bens e a gente está na parte leve ainda da conversa. A gente ainda está considerando que as pessoas querem casar e que elas estão preocupadas em estabelecer ali o regime de bens. A parte leve no começo. Amor, né, amiga? A gente está falando do amor. E esse é um ponto importante, Camila, da gente tratar, porque uma das coisas que eu falei, quando eu comecei a falar sobre regime de bens, foi que, no geral, tem essa questão da liberdade, as pessoas podem eleger, mas na maior parte das vezes as pessoas não elegem, e aí acaba vigorando o regime da comunhão parcial de bens. Porque nós, aqui no Brasil, nós não somos muito adeptos. Eu não sei se nosso sangue tropical, assim, a nossa cultura
Mas nós não somos muito adeptos, assim, no momento ali do amor e da paixão, de pensar, digamos assim, não, vamos estabelecer um pacto antinupcial, vamos estabelecer algumas obrigações, vamos estabelecer aqui como é que a gente vai resolver essa nossa questão patrimonial no futuro. Parece quase que ofensivo você chegar para a pessoa que você com quem você... Eu tô ouvindo. Vocês estão me escutando bem? Tá, então tá ótimo, tudo bem. Desculpa, quase, amiga, como eu estava dizendo, é quase ofensivo tá bom, em relação... É quase ofensivo em relação a com quem você está pretendendo casar, você começar a tratar de questões patrimoniais. É como se você estivesse, de alguma forma... Isso é tratado de uma forma mais natural, essa necessidade de dispor a respeito de como vai ser o regime patrimonial de um casamento. Mas é uma característica interessante. A maior parte dos casamentos, eles serem regidos justamente pelo regime supletivo, que é o que vigora quando a pessoa não escolhe, e é aquele que não tem o trabalho de ser feito um pacto antinupcial, que é o regime da comunhão parcial. Isso não é por acaso. Eu acredito que isso não seja por acaso. Isso tem a ver com a nossa cultura de não tomar esse tipo de decisão a princípio. Que também é uma cultura nossa, não só em relação a isso, mas assim, só para trazer um exemplo, também é uma questão muito brasileira nessa questão do testamento. No Brasil, pouco se faz testamento, porque as pessoas não querem tratar a respeito, não querem pensar na morte, assim como não casa, eu não quero pensar em me separar. Ninguém casa para se separar. Inclusive, sobre isso, eu fiz uma live semana passada com o doutor João, do Tira Dúvidas Direitos, a gente falando exatamente sobre isso, sobre os tipos de testamento e como as pessoas precisam se informar mais sobre isso, porque facilita tanto. Assim, ninguém quer pensar na morte, mas a verdade é que quando ela acontece, o problema fica para os outros. Então, você já pode deixar tudo organizado. Não é pensar que, eu vou morrer, eu estou antecipando. Não, não é isso. É deixar organizado as coisas para que, quando você se for, ocorra da maneira que você escolheu. Exatamente, exatamente. E principalmente o casamento. Eu sempre tento dizer para os meus clientes que firmar um pacto antinupcial ou escolher um ou outro regime, não preferir algum regime do que preferir outro, não é uma forma de desconfiança da pessoa. Na verdade, isso pode ser uma forma de trazer uma pacificação no casamento. Porque quando você estabelece as coisas a princípio, deixa os termos bem claros e você já deixa tudo ajustado, isso pode ser uma forma de as coisas já ficarem mais tranquilas, mais pacificadas, mais previsíveis. Isso é muito importante, mas assim, ainda é uma questão cultural muito forte nossa. Mas eu acredito que a gente vai aos poucos modificando esse pensamento, evoluindo, procurando fazer mais, utilizar mais. Eu vejo já um aumento no número de pessoas que procuram fazer um pacto antinupcial, prever algumas coisas. Eu vejo mais as pessoas perguntando como é que o regime de bens do casamento delas vai impactar na herança, por exemplo. Eu vejo mais essa procura. E eu acho que também isso é uma das minhas hipóteses, né? Assim, como observadora da situação. Eu acho também que isso se deve devido ao fato de que hoje a gente tem muitas famílias chamadas famílias recompostas, né? O modelo tradicional de família, ele não existe mais. Ele existe para algumas pessoas, mas ele não é o principal, ele não é o único. É porque hoje o modelo tradicional de família já não é o modelo tradicional de família de antigamente. E nem é o único mais, ele não prevalece tanto, né? Não, existem várias formas de as famílias se organizarem e é cada vez mais comum que existam famílias recompostas, que existam famílias que convivam ali em comum, filhos do casamento anterior, que convivem com os outros filhos do outro cônjuge também. Enfim, as disposições de famílias estão cada vez mais complexas e mais diferentes. Então, isso faz com que as pessoas talvez tendam a se atentar mais a questões que antes não atentavam, porque pensavam, não, aqui é a minha família, a família tradicional, não existem filhos de outro casamento, as disposições patrimoniais são assim, pronto, o que vier a acontecer, tudo bem. Agora, nem sempre, por mais que ame, né, nem sempre está tudo bem. Existem
alguns cuidados a serem adotados e eu Principalmente acredito nesse muito estilo nessa de, mudança de mentalidade. e principalmente nesse tipo de família, é importante conversar sobre regime de bens, e eu indico sempre que você procure um advogado para conversar sobre isso, porque é interessante o resguardo de certos bens quando se trata dessas famílias recompostas. Porque há necessidade de você resguardar bens que pertençam a outras pessoas, por exemplo, aos filhos. Nem todo regime é tão simples, por isso eu digo, a gente está falando de uma maneira muito geral. As peculiaridades são muitas. O que a gente está conseguindo passar hoje para vocês é algo muito geral. Por isso, repito, qualquer dúvida a mais, entre em contato com a gente, perguntem, a gente vai ter o maior prazer em responder. E essa questão das famílias recompostas e dessa preocupação com o regime de bens e preocupar com a questão de herança, ela também diz respeito a um outro aspecto também, que tudo vai ficando cada vez mais complexo, né? A nossa sociedade é mais complexa, não existe mais simplicidade, as coisas, não existe mais nada preto no branco, tudo é muito complexo. E no direito de Sim. família, eu acho que ele capta isso de uma forma muito peculiar na sociedade, né? É exatamente pela família ser essa alma, digamos assim, da sociedade. As famílias, né? Eu gosto de falar nesse termo plural. As famílias serem captarem bem essas mudanças que a sociedade passa. Porque, por exemplo, quando a gente pensa numa família recomposta, filhos de um cônjuge convivendo com outro e quais são as consequências disso na herança, a gente também pode se deparar com uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva, de algum enteado deixar de ser um simples enteado para passar a ser um filho, socioafetivamente falando. Exatamente. Existem essas Exatamente. circunstâncias também. Então, Sim, sim. tudo é muito complexo, né? Não existe uma Aquela resposta coisa, no direito tudo é preto no relativo, branco. tudo depende. No Exatamente. direito, infelizmente, tudo depende. Exatamente. Aí a gente começou, né? Falou de casamento, falou de regime A de gente bens. terminou, a gente terminou todo o rol. Acho Ah, que não, a já gente falamos não de falou todos. a gente só não falou do regime da separação total, que é quando as pessoas elegem a separação total de bens. Bom, isso aí Não, não os se bens não se comunicam, comunicam. Os bens não se comunicam. O que cada um cada um adquire rege de acordo com o que de quiser. acordo. Exatamente. Sempre lembrando que as consequências do regime de bens para um divórcio e para um caso de uma sucessão, elas são diferentes, certo? A gente pode até fazer depois uma outra live falando a Sim, respeito disso no sentido da sucessão. A gente está falando aqui a respeito de, no geral, tudo que nós estamos tratando aqui das consequências, de quem fica com o quê, como é que vai ser a divisão, a gente está falando em termos de divórcio. A gente não está falando em termos de sucessão. Em termos de sucessão, tem algumas peculiaridades. é um pouco mais complexo porque tem peculiaridades, exatamente. Então, a separação total é esse regime que também exige o pacto antinupcial, em que os cônjuges eles vão combinar ali, os nubentes vão combinar ali, que eles ainda não são cônjuges, né? Que cada um vai ser responsável pelos seus próprios bens e que aqueles bens eles não vão se comunicar, certo? Isso, em geral, é a regra. E o da separação obrigatória, que tem na legislação, prevendo, mas o caso mais comum que nós vemos em sociedade realmente do maior de 70 anos, que ele tem essa proteção aí legal de que ele vai casar no regime da separação. É chamado de separação obrigatória, diferente da separação total, porque a separação total a pessoa escolhe. E a separação obrigatória, como o próprio nome está dizendo, ela não tem escolha. A lei determina que aquela pessoa, naquelas circunstâncias, ela vai ser, sim, casada no regime de separação de bens. Como eu disse, essa questão da separação total em caso de maiores de 70 anos, ela também encontra algumas resistências na doutrina, embora essa seja a previsão legal, mas existem doutrinadores que entendem que não deveria ser assim, que é um excesso de intervenção do Estado na esfera privada do indivíduo, que maiores de 70 anos têm a total autonomia e liberdade para se casarem no regime de bens que bem entenderem. Existe esse entendimento doutrinário que eu tendo a seguir. Pessoalmente, é uma opinião minha. Eu acho que dependendo da circunstância, né, comprovada ali o total gozo das suas faculdades.
Eu Eu sou vou pela completamente a teoria, favor de o idoso fazer o que ele quiser. e isso eu também concordo, mas eu vou pela teoria do tudo depende, do caso a caso. Há casos em que eu acho que a lei deve ser seguida estritamente, porque é perceptível o problema que pode ser gerado se não for. Mas também há casos em que a gente vê que, tipo, não tem porquê eles não escolherem um regime que bem entenderem. Então, de novo, eu vou. A minha opinião, ela não é fixa. Ela depende do caso a caso. Ela é bem específica no sentido de analisar caso a caso. Eu não dou uma opinião geral sobre isso. Perfeito, Camila. Então, casamento virtual, Casamos, regime de bens, amamos. casamos. Foi uma coisa Primeiro escolhemos o maravilhosa. regime de bens, depois casamos na pandemia. Pessoas Aí tão aconteceu a apaixonadas que resolveram pandemia, se né? casar Aí na aconteceu a pandemia. pandemia. Quando aconteceu a pandemia, o que aconteceu, amiga? Vamos supor que a pessoa Aconteceu casou que aí nós antes da tínhamos que ficar em pandemia. casa. Aconteceu o isolamento social. Aconteceu o E isolamento aí? social. E aí? E E aí aí, eu, e aí eu aquela fico. saudade que nós tínhamos durante o dia, de quem ia trabalhar e voltava, encontrava à noite, dava aquela saudade. Bom, você passou a conviver 24 horas com a pessoa. Essa questão é uma das questões, né? Essa da convivência 24 horas. Porque eu gosto muito de uma frase, e eu sempre cito nas minhas aulas, quando eu vou falar a respeito de conflitos familiares, que é uma frase do Tolstói, que ele diz que todas as famílias felizes são iguais, mas todas as famílias infelizes são infelizes do seu jeito próprio. E isso é Sim, muito verdade. correto. Correto. Cada família ela é infeliz de um jeito muito pessoal. E o que para algumas pessoas pode ser um verdadeiro inferno, para outras pode estar sendo ótimo, né? Existem pessoas que estão adorando ter tempo para estar com seus maridos e esposas durante a pandemia. Mas no geral, a gente tem ouvido muitas reclamações, né? Saiu aí uma reportagem, uma matéria de um jornal falando que na China os casos aumentaram, os casos de Os divórcio casos de divórcio aumentaram muito. drasticamente, assim, de uma forma substancial. E existe, a realidade, né? Assim, a pessoa precisa, a probabilidade de a Se eu pessoa não ter me engano, foi acertado a tanto. Rússia. Se eu não me engano, foi a Rússia quem proibiu o divórcio agora durante a pandemia. Se eu não me engano. Gente, essa informação eu vou ficar devendo. Eu vi hoje uma reportagem, mas se eu não me engano, foi Olha, a Rússia. já pensou se isso acontece no Brasil? Não, isso seria completamente. Eu que tô quase todo dia eu faço uma petição pedindo para o juiz declarar logo o divórcio, afirmando que é direito potestativo da parte, que ninguém é obrigado a ficar com o outro. Às vezes eu peço, às vezes não, eu estou pedindo independente de citação, independente de qualquer coisa. Eu sou uma defensora absoluta de que o divórcio é um direito potestativo. Já pensou esse exemplo aí que você falou? Se fosse proibido o divórcio em tempo de quarentena, eu acho que seria uma das coisas que seriam mais protestadas possível, porque eu realmente acho que da mesma forma como a gente tem que privilegiar a liberdade das pessoas casarem, é mais importante do que a liberdade de casar é a liberdade de se divorciar. Eu acho que é mais importante. Gente, Então, foi interessante essa informação de que foi proibido. Eu acho que a família é importante, eu acho que é importante manter relacionamentos, mas é exatamente porque a família é tão importante e que a felicidade é tão importante que o divórcio é uma instituição essencial para a sociedade, inclusive para a saúde mental das pessoas. com toda certeza. Doutor João, eu vi que você mandou uma mensagem para mim aqui no meu WhatsApp privado, mas eu não tenho como abrir sem dar pause na live. Então, você gostaria de compartilhar? A gente não se importa de forma alguma se for alguma correção, pelo contrário, a gente agradece. Então, você pode fazer o comentário aqui embaixo, que aí a gente faz as devidas reflexões necessárias. Foi a Rússia, sim, que proibiu o divórcio após a quarentena. Pedidos de divórcio batem, exatamente. Então foi a Rússia mesmo. Pelo que eu vi, então, a minha informação está correta. Foi a Rússia que proibiu. Eu não tinha visto essa notícia, eu não sabia, assim. Eu acho que talvez eu evite ver notícias que eu não concorde tanto, né? Mas realmente
seria um completo absurdo. Eu considero um completo absurdo proibir o divórcio em tempos de pandemia. Eu acho que, assim, o judiciário, ele realmente está funcionando com contingências, né? A gente sabe das limitações e a prioridade absoluta nesse momento é a vida. E é uma faceta da vida muito importante, que é a saúde mental, em muitos casos a integridade física, que está protegida aí com a questão do divórcio. Então, eu acredito, eu sou completamente contra isso, mas isso não tem... assim, há um tempo atrás, eu diria que não teria chance disso acontecer no Brasil. Hoje em dia, nós vivemos uma pandemia mundial, nós vivemos uma situação política completamente instável. Então, eu nem posso mais dizer que nós não devemos nos preocupar, que isso é impossível de acontecer no Brasil. Eu não posso mais dizer isso, porque a realidade do Brasil, a cada dia, ela supera as nossas capacidades de previsão. Mas ainda é assegurado o direito ao divórcio no Brasil. E a gente espera que assim continue. Minha sogra querida fez um comentário até. Imagina pedidos que envolvam violência doméstica. Minha sogra, eu estou com um caso exatamente sobre isso. E eu lhe digo, é triste. Nós vamos já comentar sobre parte da violência doméstica. Estamos chegando nesse... É bem complicado mesmo. Bom, a gente começou a falar. Vamos explicar agora um pouquinho mais das possibilidades do divórcio durante a quarentena? Sim, a gente só antes de chegar nessas possibilidades do divórcio, né, e falando naquele sentido de que as famílias são infelizes, cada um à sua maneira, eu vejo muitos casos, assim, e antes mesmo que a gente comece a falar de um tema que é muito importante e que a doutora Camila conhece muito bem, que ela tem muita atuação nessa área de violência contra a mulher, que é a respeito dessa sobrecarga que recaiu sobre a mulher. Esse é um fato realmente que a gente tem observado. Durante a quarentena, as mulheres ficaram muito sobrecarregadas. Claro que quando eu falo as mulheres, eu estou falando, existem exceções. Mas recentemente eu vi uma notícia de que pela primeira vez as mulheres foram em menor número as que se inscreveram em publicações, que apresentaram trabalhos científicos. Pela primeira vez isso aconteceu, porque normalmente as mulheres elas produzem mais artigos, produzem mais publicações científicas. E eu acho muito sintomático que justamente nesse período de quarentena tenha sido o período em que as mulheres, pela primeira vez, estiveram escrevendo menos e produzindo menos academicamente falando. Porque, de repente, vem a necessidade de isolamento social. E aí a mulher ela precisa trabalhar em home office, porque hoje a grande maioria das mulheres é independente, ela realmente trabalha fora. E elas precisam dar conta dos filhos, os filhos precisam assistir aulas, precisam brincar, elas dão conta das demandas domésticas, das demandas inumeráveis que uma casa, né, demanda, no sentido de alimentação, etc. E aí eu tenho conversado com muitas mulheres e a gente vê uma exaustão feminina nesse momento, por estarem nessa situação. Comentário aqui do Dr. João, do Tira Dúvidas Direitos. Desde 2017, PUT sanciona a lei que despenaliza a violência doméstica na Rússia. Sem divórcio e sem Maria da Penha. Eu nem sei o que dizer sobre isso. É uma realidade tão triste que nessas horas, apesar de eu achar que nós ainda temos muito que crescer juridicamente, eu acho que o Brasil ainda está numa posição de proteção à mulher bem evoluída. Porque assim, a gente vê que o grande problema... Eu não vou entrar nesse tema agora não, porque a gente vai falar um pouquinho depois. Mas assim, eu vejo que o grande problema ainda não é a proteção à mulher. É a própria mulher em ter coragem de pedir essa proteção. E aí a gente teria que, se a gente fosse debater isso de uma forma profunda, a gente teria que entrar em várias questões, né? Questões culturais, sociológicas. É um problema bastante complexo, do porquê que as mulheres ainda não fazem, não demandam essa proteção do Estado. E com certeza isso não é culpa delas, né? De forma alguma. Existe toda uma conjuntura de séculos, né? de patriarcalismo e que ainda hoje em dia reverbera de uma forma muito forte na sociedade, que muitas vezes fazem com que a mulher não procure a proteção que ela deveria procurar.
Mas, claro, nunca por culpa da própria mulher. Não, esse assunto a gente vai chegar lá, a gente vai explanar ele. Esse a gente vai tentar esgotar um pouco mais, até para poder dar as dicas necessárias para quem precisa nesse momento. Não só para quem está sofrendo agressão, mas para quem está vendo quem está sofrendo. Porque é importante que as pessoas ao lado, por favor, metam a colher. Tá? Quando eu falo de violência doméstica, eu sempre digo, metam a colher. Tá? Eu acho que é importante a participação de todos para a gente poder evitar a violência, seja do tipo que for. Mas, assim, continuando a parte do divórcio, vamos continuar ainda com passamos ao amor, vamos ao divórcio, vamos falar da possibilidade de divórcio dentro da pandemia, como ele está acontecendo. O divórcio é plenamente possível, né, no período da pandemia. Inclusive, já dei entrada em alguns divórcios frutos da pandemia. Não, a maioria deles eu nem diria frutos da pandemia. Estão se dando no período da pandemia. Que foi o estopim. Mas a pessoa já tinha, né, suas causas anteriormente aí a pandemia. E é possível o judiciário, pela via judicial, né? A gente já falou no começo da live que os cartórios eles estão com contingências, mas pela via judicial é plenamente possível se divorciar, certo? E agora uma questão que é uma questão que eu tenho visto aqui no Ceará, e é uma questão que até tenho conseguido reverter, é que automaticamente, nesses pedidos de divórcio que eu fiz no período da pandemia, os juízes determinaram a marcação de audiências. E as audiências estão suspensas, né? As audiências presenciais estão suspensas aí devido justamente à necessidade de isolamento social. Então, eu sempre tenho pedido, não é nem como tutela antecipada, eu tenho pedido julgamento antecipado mesmo do mérito. Às vezes é o julgamento antecipado, respondendo aqui o comentário, João, o doutor João? Tira dúvida direito? Doutor João, exatamente. Respondendo aqui o comentário do doutor João, se for a única questão do processo, eu peço o julgamento antecipado total do mérito. Se for, ou se existirem outras questões relacionadas à partilha ou outras questões, eu peço o julgamento antecipado parcial do mérito, para declarar desde logo o divórcio. Mas, assim, quando o automático das varas de família, a maioria das varas de família, pelo menos eu estou falando da minha realidade aqui em Fortaleza, é determinar a remessa dos autos para Sejusc para marcar audiência, né? Aquela primeira audiência do processo, que caso que o réu deve comparecer, a partir da qual vai ser o prazo para contestação. E isso se aplica, claro, perfeitamente se houverem outras questões. Mas se o único pedido for o divórcio, se não houverem outras questões a serem tratadas, eu considero completamente desnecessária essa questão da audiência. E já consegui, em alguns casos, os juízes foram sensíveis a isso e decretaram o julgamento antecipado aí do mérito, no sentido de decretar desde logo o divórcio. A única coisa que eles realmente não fazem aqui é decretar isso antes da citação. Eles determinam a citação, depois da citação, eles decretam o divórcio. A não ser, o que, em outro caso, eu consegui também foi pedir a manifestação. Se a gente está falando aqui de pedido de divórcio, né? Pedindo para decretar, eu estou falando nesse contexto do divórcio litigioso. E em alguns casos de divórcio litigioso, a gente conseguiu contato com a outra parte, com o advogado da outra parte, e aí ela atravessa a petição nos autos concordando, sendo o único pedido, concordando com o divórcio, e aí se transforma em consensual e o juiz homologa, independente de qualquer outro procedimento. E em relação aos divórcios que são consensuais... Eu quero só dar um aviso que a nossa live vai finalizar em 2 minutos. Então, assim, como nós ainda vamos falar do tipo de violência contra a mulher, nós vamos reiniciar a live, tá? Então, ela vai ser em 2 partes, porque hoje nós falamos com vontade. É verdade, é porque são muitos temas, né, Camila? São muitos... Exato. Esse tema aqui rende bastante. Eu vi aqui o comentário do Dr. João, que é tutela antecipada, depois continuar ali sobre alimentos e partilha. Pois é, aqui, no geral, aqui nós não pedimos mais, já se transformou uma prática a qual eu concordo, que nós colocamos os processos separadamente.
divórcio e partilha juntos, né? Às vezes até separados também, mas as questões de alimentos e de guarda sempre dão ensejo a processos separados. Então, o divórcio, em geral, quando eu entro com a ação de divórcio, eu só estou discutindo divórcio ou divórcio e partilha de bens. Então, realmente, o pedido de divórcio, ele é uma parte do mérito do processo. Então, a gente procede não pela parte do CPC relacionada à tutela antecipada, mas a parte relacionada ao julgamento antecipado do mérito. Em geral, é assim que a gente faz aqui em Fortaleza e é a forma como eu entendo. Mas a gente já vai reiniciar, Camila, a live, que aí eu volto falando sobre o divórcio consensual. A gente vai reiniciar em exatamente 20 segundos, que é onde a gente vai já tratar do consensual. Eu tenho uma dúvida. Se eu encerrar, eu consigo salvar a live? Que eu encerro e eu posso já começar.